E aí, Cris? Só tá você, né, Cris? Olá, e aí, Tudo tudo bom? Boa noite. Quanto tempo? bem? Matando saudades. Pois é. E aí, tudo bem? Você chegou. Oi, Rômulo. Oi, Clá. Nossa, faz tempo que eu não sei do Rômulo, hein? É verdade. Esperar um pouquinho, né, Cris? Tranquilo. Seu Ruivo tá por aí? Ah, eu tranquei, senão ele vai latir Vai aqui, né? causar. Eu hoje tô testando os 4 gatos soltos. Tá todo mundo dormindo agora, por Ai, enquanto, que para fofo. ver. Eu também tenho deixado eles fora da sala, mas aí fica mais estressante. Hoje eu tô testando deixar todos soltos. Tá todo mundo dormindo, todo mundo zen. Que bom. Não podem ver uma porta fechada, já ficam contrariados. Olá, Joaquim. Avisando o pessoal. Eu também vou mandar aqui. Bom, vamos começar, né, Cris? Senão também quem tá Vamos. aqui. Olha, o Rômulo falou. É mesmo sumir, né? Preciso mudar de área. Imagina, como assim? E, bom, então, começar, Cris. A ideia Perfeito. de fazer a live é da gente conhecer um pouco mais sobre o guia de turismo, né? Então, os guias do GTS, a gente está agendando uns dias para a gente conversar e saber um pouquinho de cada um e do trabalho que cada um faz, né? Porque é um mercado tão grande para a gente atuar, né? Aí Sim, a gente hoje vai saber um pouquinho de você. ok. Então, porque a gente acaba convivendo tudo, mas às vezes a gente não sabe muito, né? Assim, É começou verdade. o tempo, né? Então, para começar um pouquinho assim, conta pra gente, Cris, de você. Eu sei que você mora na Vila Madalena, né? Sim, tô pertinho do Beco do Batman. Então, conta um pouquinho de você. Não sei o que que você quiser contar. Você tem irmão? Você acabou de falar dos gatinhos? Um pouquinho de você. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cristiana Rocha, guia de turismo regional São Paulo, Brasil e América do Sul. E, de fato, eu tenho 4 crianças felinas que hoje estão no modo teste soltas durante a live. Por enquanto está tudo tranquilo. Que mais? E, e você decidiu ser guia quando, Cris?
Bom, eu me formei em publicidade, cheguei a trabalhar com criação de sites. Sites foi o mais próximo que eu me aproximei de criação e de publicidade. Isso até hoje eu colho, né? Então, meu site, alguma edição de imagem, eu mesma tenho autonomia. E aí, num dado momento da vida profissional, eu falei, não estou muito satisfeita com essa vida profissional. Aí eu pensei, revi. Quando eu estava escolhendo faculdade, eu já pensava em turismo. Mas aí acabei não fazendo, fui fazer publicidade. E aí, nesse momento, lá para 2008, eu falei, vou me redirecionar para o turismo, já com vistas a guiar, sempre foi para guiar. Aí eu fiz o técnico em turismo, a partir de 2008, né, me redirecionei, e aí de 2010 para frente eu sou guia de turismo full time. 2010, então já faz 10 anos já que você tá. Exatamente. Eu me formei em 2008 e ficando só como guia de turismo a partir de 2010, mas em 2008 já comecei a ter experiências de guiar também. Participei de um projeto que não existe mais, infelizmente, Turismo Metrô, que foi a minha Ah, primeira experiência com outros colegas guias. Eu fui estagiária no projeto do Turismo Metrô. Era muito legal, porque eu conhecia vários colegas, vários estilos, né? E também começava a me familiarizar com os principais roteiros históricos da cidade. sim, tem a Ah, Cacá. Drica! Obrigada, Drica! E quando você começou, você comentou agora do metrô, né? Mas você tinha ideia do que você queria fazer? Se era trilha, se era receptivo, se era excursão, o que você queria? Ou você fez um pouco de cada e agora se definiu ou ainda não? Você acaba fazendo o que pintar. Na verdade, os próprios trabalhos que foram aparecendo e as parcerias comerciais que eu tenho hoje já foram refinando para um tipo de público que acaba sendo o que eu atendo mais. Mas eu já fiz trilha, já fiz turismo pedagógico, mas assim, acabou direcionando muito mais para 60 a mais, né? Eu atendo bastante 60 a mais e público adulto. E gosto bastante desse perfil. Mas já levei criança pequenininha na Pinacoteca, uma fofura. Já coordenei equipe de monitores, já fiz turismo pedagógico em fazenda de café, de tudo um pouco, né? A gente está sempre aprendendo. Então, o meu nicho, vamos dizer assim, principal hoje acaba sendo 60 mais por força dos parceiros comerciais que eu atendo e venho. Então, acho que uma coisa puxa a outra, né? As indicações vêm a partir desse trabalho e acaba vindo mais esse perfil de público. Uhum. Então é mais receptivo, né? É mais os tours aqui. Você sabe que, na verdade, atualmente eu mais viajo do que faço receptivo. Faço city tour no centro, mas acabo fazendo mais bate-volta, turismo realmente de um dia ou de mais dias e Hum, menos receptivo. Mas faço serviço em aeroportos, né? Guarulhos, Congonhas, Transferim, Transferal de Porto de Santos e algumas coisas nessa linha assim também. E o que você mais gosta de fazer? Eu, Cristiana, gosto de ecoturismo, mas mais a lazer, né? Agora, de conduzir, eu gosto bastante de viajar, com certeza. Bate e volta, um dia você está em Santos, outro dia você está numa trilha, no Capivari Monos, lá na APA, outro dia você está fazendo city tour no Centro Histórico. Eu gosto bastante de fazer city tour no Centro Histórico de São Paulo, a pé, principalmente. Mas, se precisa fazer panorâmico ou intercalar com outras coisas, a gente vai adaptando ao gosto do freguês, né? Vai atendendo as demandas que vêm. Uhum. Mas viajar, eu E gosto bastante. mas eu mesma que tenho filho, né? Eu não curto muito viajar, não. Eu gosto de chegar em casa à noite, estar aqui em casa, sabe? Sim. Sim, é muito bom também. Às vezes um dia city tour, no final do dia você já está na sua cidade, na sua casa, pega o metrô e chega em casa. Mas eu gosto bastante de viajar, mesmo os bate-voltas, que são geralmente bem cansativos, como de mais dias que você acaba pernoitando, e tal. Eu gosto também. E você estava estudando italiano. Você continua? Você parou? Como é que tá esse plano? Não, tá nos planos retomar. Eu tive um período bem disciplinado, de autodidaticamente. Eu levantava no auge da minha disciplina, já faz uns 2 anos, foi em 2018 isso. Eu levantava às 5 horas da manhã, estudava das 5 às 8, que não toca telefone, não toca campainha, não tem nenhum impedimento. E todos os dias, e estava vendo muito resultado. Eu acho que até melhorou, assim, eu ouço hoje alguma coisa de italiano e entendo mais do que para mim era grego. Claro. Mas agora com essa pandemia, o reinventar-se, várias coisas estão saindo da gaveta, tirando o pó dos projetos. Então, idiomas, com certeza,
correr atrás de idioma, tanto o italiano como o espanhol. O espanhol eu me comunico bem, mas hoje eu vendo o monolíngue, né, português. Mas eu me comunico bem em espanhol também. Agora, o italiano é a menina dos olhos. Eu adoro o idioma e com certeza está nos planos de curto prazo. Ah, que bom, né, Cris? Que bom. Na mesma linha, né? Estudando, ouvindo, traduzindo música, prestando atenção de todas as formas aí para otimizar o aprendizado. Ouvir música ajuda bastante, né? Oi? Não te Ouvir entendi. música ajuda bastante. Sim, sim. E traduzi. Eu traduzi aquela música do Aquarela, né, do Toquinho, e aí é divertido, porque num outro idioma, algumas frases não são iguais à música original. E até Sim. às vezes muda o sentido, né? Mas era muito gostoso, assim. Era a parte que eu mais gostava. Eu sempre deixava para o final traduzir uma letra de música. E era a parte mais lúdica, né? Então era gostoso, assim. A parte mais chata era a parte de gramática mesmo. Mas eu estava estudando leitura, escrita. Então eu já tinha começado a guardar também as palavras em italiano, as diferenças em relação a algumas palavras em português e em italiano. Mas idioma é aquela coisa, se você não pratica, você perde, né? Então quando eu retomar, eu vou ter que retomar meio que quase do zero totalmente, não mais, mas não vai ser tão novo de novo para mim, mas vai ser um E recomeço, com certeza. você decidiu estudar pensando na empatia do mercado ou porque você gosta? Não, pensando em atender receptivo e emissivo para turista italiano, Uhum. com certeza. E como é que você divulga seu trabalho? Você tem o seu site, né, o cristianarrocha.com.br, Isso, mas o meu ferramenta. site é o meu cartão de visitas, né? Minha vitrine 24 horas, 7 dias por semana. Com essa pandemia, eu estou investindo bastante fichas no Instagram como ferramenta de divulgação e de canal de comunicação. Tem um Facebook também, mas o Facebook eu estou quase deixando para lá, assim. Eu estou curtindo mais investir e experimentar. E o retorno que traz de contatos e de pessoas a partir do Instagram, mais do que pelo Face. E ainda bem bebezinho, ainda um canal de YouTube como apoio a, por exemplo, as lives que a gente está fazendo. Então, eu Uhum. estou pondo ali, assim, mais o foco nesse momento, além do site, contato pelo WhatsApp, o GTESP, que me dá boas consultas e fecha muitos trabalhos pelo GTESP, agradecida. E o Instagram agora está sendo uma conquista. Tinha já há algum tempo, não dava muita pelota para ele, achava que era só aquela coisa de imagem, tá, tá, tá. Agora eu tô olhando com olhos mais de ferramenta mesmo de contato e de divulgação, de chegar nas pessoas e as pessoas chegarem em mim. Então, eu tenho achado bem interessante como E opção. você, como eu perguntei para os outros guias, vou perguntar para você também. Você consegue planilhar os seus tours para você ter um controle e uma ideia de quais tours que você mais faz, qual é o turista que você mais atende, a faixa etária, quanto que você ganha por mês, qual que é o período que você ganha mais no ano? Eu Como é tenho que uma planilha você... de Excel, eu trabalho uma planilha de Excel bem detalhada. Não capto informação de faixa etária tanto não me preocupo, porque do que vem a gente vai adaptando, né? Mas, e sei que normalmente é 60 a mais, o público adulto, mais heterogêneo, mas eu tenho uma planilha onde eu tenho a data, o período, a remuneração. Então, geralmente é a partir de março para frente que entram os meus trabalhos. Esse ano, em março, dia 17 de março, fechou a cota, né? E, tipo, em 3 dias eu tive cancelamentos e suspensões de 3 meses de trabalho. Foi assim, ó, acabou, assim. Triste. Literalmente, no dia 15 de março começou, olha, tá cancelado, olha, tá adiado, tá suspenso. 3 meses de trabalho, em 2, 3 dias acabou, assim, zerou. É. E E qual estamos que é o aí. mês do ano que você mais trabalha? Tirando esse tipo, né? Então, de março para frente, segundo semestre, tem a ver também com aquele perfil de quem eu já atendo usualmente, que tem algumas demandas todo ano, né? Tem alguns clientes que são pontuais, então, de turismo pedagógico ou turismo mais educacional, e aí é mais no período de aulas mesmo, então em julho acaba não rolando. Mas, assim, de maneira geral, de março para frente começam as minhas demandas, né? Janeiro e Você fevereiro costuma ser tranquilo. aprendeu nesses 10, 12 anos?
o que que tem 10, 12 anos? Eu perdi o começo da pergunta. Você tem noção de quantos turistas você já atendeu? Não, também não contabiliza. Até depois, como você começou a perguntar isso, eu falei, olha, que legal, um dado interessante para captar. E o de faixa etária também, né? Mas geralmente o padrão acaba sendo, até então era, isso vai mudar com certeza, 40 pessoas dentro de um ônibus em média, né? Mas não, nunca parei para. Você tem esse controle assim, de quantas pessoas você já atendeu Tem em uma janela de quantos anos de praia já? 24. Eu tenho porque desde o começo eu tenho mania de Excel, sabe? Então eu sempre pus, e a tabela é a mesma desde quando eu comecei a trabalhar, sabe? Eu só mudo o ano assim e ela é Uhum. igualzinha. Então tá fácil somar, tá somado por ano, está somado de 96 até aqui, sabe? Bacana. Eu tenho, depois que a gente cria a fórmula, né, que é a parte mais delicadinha, depois ela trabalha pra gente, né? Eu tive uma época em que eu trabalhava para uma agência e aí eu punha os feedbacks, eu liguei para o passageiro, ofereci um petário, ele me disse assim, eu punha isso na planilha do Excel. Um ano e meio eu trabalhei nessa agência e alimentava a minha planilha de atendimentos. Então, além do controle dos trabalhos, das viagens, estava em andamento, também fazia esse tipo de controle. Ó, a Norma tá aí, o Cássio tá aí. O que eu faço para anotar, eu nunca dou desconto. Porque como É, nós trabalhamos boca a boca, se você, para uma pessoa, você cobra 200 e a outra você cobra 220 e é boca a boca, mas fulano falou que pagou 200, sabe assim? Então, nunca eu dou desconto para ninguém. Sempre é o mesmo valor e aí você joga, é o preço que eu cobro há 5 anos, não mudei, sabe assim? Então, às vezes na planilha tem essas anotações também, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa com relação ao pagamento. Então, tudo, se a pessoa vai voltar a fazer um tour, eu já sei quanto eu cobrei dela, quantas horas foram, sabe? Assim, até para eu, um novo tour, né? eu tenho esse tipo de controle também por conta de contato, né? Seja WhatsApp, via e-mail também. Mas eu também acho que essa questão de desconto ela é relativa. Não vou fazer juízo de quem faça ou não, mas eu acho que a gente tem que atribuir um valor ao que a gente sabe que envolve de bagagem, de conhecimento, de jogo de cintura que vem com o tempo, de solucionar problemas e mediar pessoas. Que quem te contrata às vezes não te conhece ou está chegando agora, não tem essa noção. Então, para ele, se ficar muito preso só a preço, né? E não é isso que na hora que o calo aperta, que você tem que resolver uma situação, é a sua bagagem que vai contar. E isso tem um valor, né? E o tempo que a gente estuda, quando não está no trabalho, mesmo antes, durante, depois no trabalho, toda a preparação que é bastidor, que as pessoas não sabem, né? Não tem noção do perigo. E, Cris, eu estava dando uma olhada no seu site hoje à tarde e você tem uns roteiros criados, né? De Passaparaba. Isso, na verdade, eu tenho algumas cartas na manga, tanto em termos de receptivo de São Paulo, do que a gente acaba tendo mais consultas, mas eu também monto o roteiro do zero. Eu tive recentemente uma consulta de um pessoal que queria um roteiro em Santo Amaro. E aí eu fui fazer visita técnica, levantei os atrativos, fui fazer visita técnica, e foi muito legal. E para traçar a rota, fiz o roteiro sob medida. Então eu atendo bastante sob medida, sob demanda. Eu gosto de sondar qual é o perfil, quais são os principais interesses, se tem algum lugar em especial que já gostaria que estivesse no roteiro ou não. Às vezes vem um roteiro pronto, você só sugere uma inversão ou uma otimização, né? Porque às vezes acontece de você receber uma consulta, como já recebi de pedagógico de Santa Catarina, e eram 10 museus num dia, e cada museu num lugar, tipo, sem noção. Tipo, eu tive que dizer, olha, nem passando só nas frentes, dizendo, olha, aqui esse museu não vai dar tempo, então, né, vamos reduzir isso aí. Mas assim, eu tenho algumas ideias eu tenho um caderno que eu jogo as ideias, então esse caderno saiu dos bastidores, agora eu tenho olhado ele com mais atenção, de ideias de roteiros, agora nesse momento de produção de conteúdos. Mas eu tenho alguns roteiros que eu já faço usualmente. Então, por exemplo, Templo Zulai, Embu das Artes, Campos de Jordão, Bate e Volta para Santos, Paranapiacaba, que eu adoro, e vou muito a lazer, né? Mas já levei também grupos de turismo, principalmente com expresso, né? Então, assim, tem alguns roteiros que você já tem de bate pronto.
mas eu faço bastante muito à medida, assim, o que a pessoa precisa, qual é o foco, se é lazer, se é estudo, se tem um interesse religioso. Uma vez eu recebi uma consulta, né? Era uma família, e aí eu sugeri, entre outros atrativos, a catedral, porque eles iam fazer esse tour no centro histórico, e eles não me disseram, mas eles não eram católicos. Eles se organizaram, eu atendi no sábado e no domingo, eles estavam instalados no Brás, e eles iam no Templo de Salomão. Mas eles acho que ficaram sem graça de me dizer. Eles só disseram que não queriam ir na catedral. Eu falei, ok, né? Tudo bem, não é usual, pensei comigo, mas depois eu entendi. Então, assim, tendo a possibilidade, a pessoa me dizendo, olha, eu tenho esse tempo, eu tenho esses interesses, é um perfil assim, é um perfil assado, aí eu burilo, sugiro, vou negociando e fechando os detalhes, quando não tem nada programado. Quando vem de agência, geralmente já vem mais ou menos uma linha mestra e as demandas, né? Quando vem pedagógico, então você tem que fazer das tripas coração, entregar no período da escola, tem que almoçar, mas tem que estar antes, assim, ó, sabe, bem, operacionalmente bem desafiador, né? Às vezes tem que resumir São Paulo em 1 hora, e por aí vai. Ô, Cris, você tem alguma curiosidade para contar de todos esses anos que você está trabalhando aqui em São Paulo? O que Tenho. aconteceu A de... Clá falou que ela teve um roteiro marcante, que ela se molhou até dizer chega, né? Eu tive um roteiro marcante nesse sentido, mas para mim foi muito positivo. Era uma jornada do patrimônio, em 2018, ali no bairro do Bom Retiro, e chovia cântaros, mas de pingar assim do cabelo, assim. Eu de capa de chuva e a galera ia ter uma filmagem, então a fotógrafa e o cara, os câmeras estavam desesperados, arranjaram uns plásticos lá para cobrir os equipamentos, porque não parou de chover 1 minuto o roteiro inteiro. E era tudo a pé pelo Bom Retiro. Mas pensa num grupo animado, que me deu um ânimo também. Foi muito divertido. Era para ser o ó, né? Fazer roteiro debaixo de capa de chuva e guarda-chuva e chovendo sem dar trégua. Mas foi muito legal, assim, ninguém achou ruim, todo mundo gostou de fazer, sabe assim, aqueles grupos que de vez em quando aparece e dá essa liga, foi muito legal. Então eu tenho uma experiência marcante positivamente com chuva. É. Aí eu lembrei de duas outras situações que me chamaram a atenção, né? Teve uma ocasião em que eu atendi um visitante sozinho, vindo do Nordeste, aí por telefone ele já me preveniu, olha, eu sou gay, você atende? Eu atendo, normal. Aí Ah, ele falou assim, eu achei curioso, né? E aí ele falou assim, eu vou ficar 2 semanas em São Paulo. E aí a primeira semana eu quero fazer o roteiro histórico e cultural da cidade, o que se faz para conhecer. Então a gente fez Centro Velho, Centro Novo, fez Jardim Botânico, Zoológico, que ele quis também. E tudo de metrô e de ônibus, porque ele queria aprender a cidade. Porque na primeira semana ele ia fazer os atrativos turísticos e aprender a cidade. Na segunda semana ele ia se virar sozinho na cidade e curtir. Mas o mais desafiador para mim é que ele queria que eu sugerisse as baladinhas gays, mas era uma coisa bem específica. Ele tinha um fetiche que são os ursão, é um termo, que são os caras gordinhos, barbudos. Então ele queria baladinha e tinha que ser desse tipo. Eu falei, minha Nossa Senhora, comecei a acionar os contatos. Gente, baladinha nesses termos, quem me acode? Aí descobri que ali no pedacinho da Marquês de Itu, o Rego de Freitas, tem uma baladinha dessas, então esse foi divertido nesse sentido. E ele era um cara super gente boa, muito simples, muito divertido, sabe? A gente foi aham. no Mercadão também. E aí ele se empolgou nas experimentações das frutas, ia comprando, ia pedindo. Aí quando acabou, a gente saiu do Mercadão e ele viu o tanto de fruta que ele tinha se empolgado e comprado. Ele falou assim: Nossa, acho que eu vou almoçar e jantar e tomar café de fruta nos próximos dias, né? E uma outra que foi uma experiência não tão positiva, mas ficou, né? Eu fui fazer um Cananéia e a gente visitava a Ilha do Cardoso, 60 a mais. E aí tinha um abençoado, para não dizer outra coisa, um senhor lá que não deu liga. Ele conseguiu criar inimizade com o grupo todo. E aí você estava num canto da ilha, à esquerda, ele estava indo para a direita. E ele arranjou um cajado, Andréia, na Ilha do Cardoso. E aí o pessoal do grupo deu o apelido do senhor Moisés. Não era esse o nome dele, eu nem lembro mais o nome. Mas era assim, aquele passageiro que era resistente, assim. Você vai dar a mão para ajudar a entrar no barco, não precisa de ajuda e escorrega para entrar no barco, sabe? Assim. Então, e ficou como Moisés. Ele conseguiu desagradar o grupo inteiro. E ele era muito grosso comigo
E aí o pessoal realmente. Mas o Moisés ficou, porque ele arranjou um cajado na Ilha do Cardoso. E ele era idoso, ele tinha o cabelo branco, então ele realmente meio comprido, assim. E aí o pessoal deu o apelido de Moisés para ele. Então esse realmente foi aquela bolinha fora da curva, no mau sentido, causou. Indo mais, né? Tem uns turistas que a gente nunca esquece, né? Nossa, com certeza. Tem muita gente legal também. Graças a Deus, tem muita gente boa que vira amigo, você mantém contato, né? De sempre, desde sempre, sempre que te vê aquela energia boa. Graças a Deus, a maioria se encaixa nessa equação aí. Mas esse foi realmente, É vó. porque eles estão viajando, eles estão super felizes, não tem clima ruim, não tem uma situação ruim, né? Sim. Geralmente todo mundo feliz na situação, né? Mas esse eu aprendi, André, que era uma situação dele com ele mesmo. Ele estava com a esposa, mas ela era tão discreta também, coitada, assim. Às vezes ela, cadê a esposa desse senhor, né? Então eu acho que era um momento dele que ele não estava muito de bem com a vida. E aí, sabe, quando, né, não consegue aproveitar o que foi fazer lá? Então, Uhum. realmente, esse foi uma das pedrinhas no meio do caminho. Vou perguntar para você o que eu perguntei para as outras meninas. Você já atendeu algum famoso? Não, não atendi nenhum famoso. Aliás, se a Norma ainda estiver por aí, fiquei morrendo de inveja que ela atendeu o Chris Pratt aqui no Beco do Batman. Eu não Aquele ator ruivo do Jurassic World. não sei quem é. É É um ruivo, né? ator. É. E aí eu achei um grande barato, porque tem aquelas coisas de contrato, de sigilo, né? Então, quando ela postou a foto dela com ele no Beco do Batman, já tinha acabado tudo, fazia horas. Eu falei, Norma de Deus, eu tô aqui, tá aqui do lado da minha casa, eu adoro esse ator, como é que você só avisa agora? Mas não, que eu me lembro, eu tentei puxar pela memória, não. Quando eu tive um período que eu trabalhei no aeroporto de Congonhas, Uhum. e aí sim eu vi bastante gente famosa. Mas não, assim, trabalhando como guia de turismo, não me ocorreu ninguém de famoso que eu tenha atendido. Que você saiba, né? De repente era uma pessoa e ela nem falou. De repente não era famoso para mim, exatamente, né? Cris, você, como outros guias, você tem alguma renda extra além do trabalho de guia? Não, eu sou guia full time, em tempo integral, e é a minha principal entrada, né, realmente. Então, agora o desafio de pensar o que fazer, porque o nosso mercado vai voltar, mas vai demorar, vai voltar em outros termos. Então, assim, realmente para 2021, quem sabe, talvez começar um respiro, né? Então, tem 6 meses aí para fazer uma reviravolta profissional, se reinventar mesmo. Mas você tem hobbies, né? Sim, tem um plano B, um plano C que pode entrar no jogo aí, que é a fotografia e o artesanato em papel. São duas vertentes que ainda estão nesse campo do hobby, mas já batalhando um espaço maior na minha vida, com certeza. E tanto é porque a fotografia, tanto a de felinos, que é a que eu faço atualmente, como de fotografia de viagem, né? Dá para fazer também. E o artesanato em papel. Sim, são hobbies que podem vir a se tornar mais importantes ainda no escopo de trabalho, com certeza. Uhum. Você se vê como guia lá na frente, assim? Qual que é essa ideia de trabalhar como guia? Olha, por enquanto, sim. Eu me vejo trabalhando com turismo, com viagem, e eu me identifico com essa atuação de guia de turismo, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de conhecer outras culturas, dessa dinâmica que para algumas pessoas realmente é o ó, e para a gente que é guia de turismo é o que a gente gosta. No meu caso, um dia, como eu falei, eu estou numa trilha com uma turma de adolescente lá em Paranapiacaba, outro dia eu estou no centro de São Paulo, outro dia eu estou em Santos, fazendo o bondinho do Monte Serra. Então, essa dinâmica de estar em lugares, cada dia é uma oportunidade diferente de estar num contexto diferente, e realmente é o que me encanta na profissão. Vejo amanhã ou depois, tendo trabalhado idioma, abrir outros mercados, né? Ampliar mercado internacional, seja de receptivo, como eu sou América do Sul, atuar também indo, né, até os outros países vizinhos primeiro e depois Europa, quem sabe, Olha, né? é que é muito grande o mercado, né? Mas também tem muito que é indicação, boca a boca, assim, né?
Sim, tem bastante, é verdade. No fundo, a gente se conhece, todos os guias aqui em São Paulo, mas tem tanta agência em outros estados que também pode ter contato, e aí vai, né? Aí E fazer. eu acho que até as agências de outros estados são mais receptivas, às vezes, do que aqui dentro da própria cidade de São Paulo, porque aqui tem muitos profissionais e muitos bons profissionais. Nós não somos os únicos, né, atuantes e que prestam um bom serviço. Então, realmente, às vezes você recebe um grupo de Minas Gerais, do Nordeste, o pessoal do Nordeste é super receptivo quando você recebe grupo para fazer. Nossa, eles são, voltam a ser crianças, né? Eles realmente curtem aquilo que você está falando de um jeito que às vezes nem o morador, você está ali empolgada para falar da fachada do mercado municipal, da Deusa Ceres, e a pessoa está preocupada que hora você vai liberar para 25 de março, né? Eu costumo brincar que é assim, ó, o tempo de almoço é o tempo de 25 de março. Então tem 1h30. Se você vai almoçar e fazer 25, ok. Se você vai comer um lanche rapidinho e fazer 25, ok. Se você vai almoçar 25, ok. Atende todos os gostos. O horário é esse, o ponto de reencontro é esse. Então eu cheguei nesse meio de caminho que aí todo mundo fica feliz. Quem quer ter uma vivência de mercado, de sentar, de curtir, de apreciar por dentro, por fora, aprecia. Quem só quer ir curtir 25 vai feliz e tudo bem. Mas as primeiras vezes eu falava, puxa, preparei tanta coisa legal para contar aqui e as pessoas querem saber que horas eu vou liberar para as compras. Dureza, né? A gente acaba se adaptando, assim, né? Tudo Sim, a gente se acostuma. E também tem que entender que o passeio é das pessoas, não é nosso. Então, se ela quer ir na 25, porque na cidade dela não tem aquela dinâmica, ou porque ela tem aquele sonho de conhecer, vai feliz, vai na paz e tudo bem, entendeu? Quem quiser ouvir informação, curiosidade, vai ter. Quem quiser ir fazer compras, vai. Quem quiser almoçar no Mercadão, ver os vitrais, né? Assim, também dá para atender todos que vem com o tempo, né, André? A gente vai aprendendo a não se melindrar com essas coisas com o tempo, vai entendendo, né? Como é que você faz para estudar o ponto? Você já chegou num ponto que você não precisa mais pesquisar, estudar nada, assim? Você chega lá e Não, descobre o que vai fazer, ou não, você... eu pesquiso, eu gosto de me preparar, gosto de revisitar, mesmo se eu for fazer um sítio histórico, eu gosto de ver se tem alguma notícia, por exemplo, o Vale do Anhangabaú está em reforma. Continua sendo vale, mas é um vale que vai ser novo. Estão aparecendo aqui e ali umas fotinhos para a gente ter uma ideia de como está ficando. Então, assim, mesmo no que seria o meu feijão com arroz, que eu sei fazer de olhos fechados, de trás para frente, de frente para trás, eu sempre revisito, sempre atualizo a minha narrativa. E às vezes até com alguma coisa nova sobre o local ou que agrega para aquele local, para aquela narrativa. Então, eu gosto de preparar assim. E sempre estudo os meus materiais, mesmo que seja roteiros que eu já saiba de cor e salteado. Templo Zulá é um deles que eu vou bastante, mas eu sempre. E quando você vai, você sempre pode pegar um ponto diferente que você não abordou em outra viagem. Às vezes o grupo tem uma demanda que te propicia, né? Entrar mais aqui ou ali na narrativa, então eu sempre revisito os meus materiais e sempre atualizo minhas narrativas, mesmo que seja um centro histórico, né? Catedral da Sé, o Marco Zero, enfim. Dá sim para sempre atualizar. E... Nossa, eu estava com a pergunta aqui. Ah, você tem algum ponto que você goste mais, assim, um preferido, um local preferido que você adora A quando... Avenida Paulista. Ah, Amo de paixão. Com chuva, sem chuva, com frio, sem frio. Durante a semana, de dia, de noite, com a Paulista aberta para pedestre, que virou uma coisa muito legal. Uma pena que agora tem que estar suspenso, né? Mas eu acho sensacional. Eu já gostava antes e eu acho que o que virou a Paulista de domingo, para quem ainda não teve oportunidade, realmente é muito democrático, todas as tribos, todo mundo numa boa, né? Então, realmente, Paulista é o meu lugar em São Paulo, que eu adoro, é a Avenida Paulista. a gente não pode generalizar, né? Mas a gente acaba tendo uma ideia, assim, do turista por local, por região que ele é, sabe? Eu sei, eu, por exemplo, eu meio que generalizo, mas eu sei, um espanhol acaba se comportando de tal forma, um argentino de outra forma, um colombiano assim. Você tem essa percepção, assim, com seus turistas? Se é alguém de Salvador, se é de... não sei, alguma coisa assim?
Eu tenho ou essa não? percepção de que quem vem de fora de São Paulo, seja de fora do interior de São Paulo, mas principalmente do norte e nordeste e do sul, os dois extremos, eles são muito receptivos, são realmente interessados no que você tem para contar, as curiosidades, rola uma troca de maneira geral. E às vezes a resistência maior que você tem que investir é com o morador da própria cidade. Ou o estudante que não queria estar lá fazendo Pinacoteca do Estado, e você tem que achar um ponto de conexão com aquela pessoinha para conseguir transmitir um pouquinho do que a pessoa possa apreciar naquele passeio, mesmo ela achando que naquele momento ela não queria estar lá, ela queria estar, sei lá, fazendo a selfie, entender. Eu acho que tem muito a ver com entender a dinâmica, tentar não se estressar muito, né, com esse tipo de sutileza. Às vezes você tem conteúdo, informação interessante para passar, mas se o seu público não tiver interessado, também não adianta forçar a barra. Tem que criar É. um link com o que dá para criar link. E às vezes dá certo, às vezes não rola, né? Tem grupo que você sai, uau, foi muito bom, né? Aquela troca. E tem grupo que você fala, nossa, acabou. Graças a Deus, PT saudações, acontece, né? Tanto porque são pessoas, nós também somos pessoas. Um dia a gente está mais alto astral e o grupo está mais ou menos, outras vezes a gente está mais ou menos e o grupo está alto astral. Então é tentar equilibrar isso, equacionar, porque de tanto de um jeito como de outro tem que fluir a situação aí, né? Da melhor forma possível. Você já passou por alguma situação de medo ou de vergonha, assim, de andar pelo centro, ou de, não sei, alguma situação perigosa que você passou Ninguém por isso? nunca me deu alface na cabeça no centro, não, Andréa. Graças a Deus. Mas sim, já tive que lidar com situação de pessoa em situação de rua, né, no centro da cidade, ali na Sé, que é onde a gente usualmente vai ter esse tipo de situação. E tanto para bem quanto para, tipo, a pessoa parar no meio da sua narrativa e aí começar a falar alto ou chorar junto, e aí você tenta, da melhor forma possível, administrar. Uma vez eu estava na frente do Mercadão, era um grupo de estudantes, e chegou um cara meio assim suspeito, sabe? Meio ameaçador. E aí eu inconscientemente fui na defesa assim, ele veio pedir dinheiro para os adolescentes, Uhum. porque ele era uma escola particular, então dava para perceber que era uma galerinha com mais poder aquisitivo, né? E aquele jeitão de turista mesmo na cidade. Acho que eles nem eram do estado de São Paulo. E eu instintivamente, eu não me lembro o que foi que eu respondi, alguma coisa, mas eu respondi pelos meninos. Ele foi pedir para os meninos se tinha grana e eu falei que não tinha. Ele ficou bravo comigo, quase apanhei, André. Falei, credo, essa vez eu fiquei com medo, realmente, porque eu falei, se o cara vem pra cima de mim, eu vou fazer o quê? Tava na entrada do Mercadão e ele ficou bravo, aí soltou vários impropérios, saiu falando alto, bravo, sabe? E foi, acho que a única vez foi uma situação mais assim tensa nesse sentido. Mas assim, de a pessoa chegar, aí você dizer, olha, eu tô trabalhando, amigo, numa boa. Também sempre converso antes de entrar num contexto de sé ou de entrar num contexto de 25 de março, eu sempre previno. Não importa a faixa etária, a dinâmica da segurança, como em qualquer grande cidade. Então, quer tirar sua foto? Tira sua foto, mas segura bem o celular, põe a cordinha da máquina no pulso, não dispersa de grupo, não mexa com as pessoas. O contexto onde elas estão inseridas é respeito, né? Oi? É ruim ter que falar isso para os turistas, né? Mas é melhor falar do que deixar eles descobrirem e se assustarem, né? Porque às vezes assusta, né? Você tá lá tentando falar do Marco Zero, da fachada da catedral e assusta. E às vezes é só uma pessoa que ficou interessada na narrativa, não veio fazer nada demais mesmo, mas é uma pessoa em situação de rua, então assusta. E tem os mal intencionados também, tem que ficar esperto assim. Mas de maneira geral, graças a Deus, tem sempre a questão de que tem mais pessoas, né, que vêm com o grupo, principalmente quando é de fora. Então, o próprio guia de acompanhamento que veio, ou quando tem os professores que fazem também essa mediação junto com a gente de lidar com esse tipo de situação, né? Mas já tive que encurtar a narrativa e entrar na catedral para poder treinar a narrativa, porque estava meio complicado. Sim, já tive que lidar com isso, faz parte. Quem faz centro sabe que acontece mesmo. Nossa, tem que ter um maior jogo de cintura, né? E não perder o fio da meada, né? É, ai, que dureza, né? Sim. Cris, acho que eu já perguntei tudo que eu perguntei para os outros guias também. Não sei se Hum. você quer coisa diferente, alguma coisa que te aconteceu.
ou dar uma motivação para alguém que possa ver essa live, que esteja fazendo o curso de guia, né? Eu sou bem realista. Eu já fui convidada para bater papo com estudantes de turismo, né, de formação de guias. E eu gosto de jogar bem a real. É viajar? É sim. É comer do bom e do melhor? Sim, também. Às vezes estar num passeio da hora, que às vezes no contexto normal você não teria condições de fazer, ou não estaria ali naquele momento. Fato. Mas não é só isso. Eu gosto de sempre de alertar do bastidor. Que depois que a gente começa a trabalhar com turismo, a gente nunca mais viaja a lazer, mesmo quando a gente não está trabalhando. Você passa a analisar tudo, é inerente, se o serviço está bom, se o serviço não está bom, se você tem que mudar a chavinha porque está numa cidade menor. Então eu jogo bem a real. Assim, tem que gostar de gente. Nós somos seres humanos, então, como eu falei, não vai ter todo dia só guias, só passageiros divertidos e leves, não, às vezes vai ter uns cascas grossas, que é serhumano.com, mas tem todas as coisas boas também. E a questão de que às vezes as pessoas não veem os bastidores, mas enquanto você está lá num roteiro de Réveillon e está todo mundo tomando banho, se preparando, você está lá no quarto repassando as informações, a organização, a parte de operacional, você está à frente das próximas etapas. E as pessoas não sabem, né? Elas só veem o show, né? Nossa, olha, tá sempre em lugares lindos, maravilhosos. Tem esse lado, óbvio, né? Todo mundo que escolhe trabalhar com isso é porque gosta de estar nesse contexto também. Mas tem as outras situações todas, como em qualquer profissão, né? Tem o lado A e o lado B. Então eu jogo bem na real. Faça sabendo onde você está entrando. O curso técnico é uma opção interessante porque ele é curta duração, em 1 ano e meio você faz um técnico profissionalizante, já pode testar se você gosta da área. Sim. E no caso do trabalho do guia de turismo é prático, né? Onde que você fez o curso de guia? Eu fiz na Escola Técnica de São Paulo, ali na Tiradentes, no Ah, tá. campus da FATEC. Da sua turma que fez com você, que você fez o curso, tem alguém que continua sendo guia também, ou só você? Pouquíssimo. Ah, Da minha turma, acho que só eu mesmo. Teve gente que foi trabalhar em banco, teve gente que mudou de área. Realmente não é todo mundo mesmo que fica, não. Ou pessoas que foram para a área de agência, né? Operacional e agência de turismo. Eu desde sempre fiz o técnico com vistas a guiar. Tive experiência de agência, tive experiência de operação, trabalhei com marketing nessa área de turismo também, por conta da minha formação de publicidade, mas desde sempre eu queria guiar, então eu já sabia que era isso que eu ia buscar, né? ah, Então, realmente, a experiência do Turismo Metrô que eu comentei foi um presente, que foi a primeira vez que eu vi outros profissionais em ação. E aí eu sabia, olha, quando crescer quero ser que nem essa profissional. E tenho colegas dessa época que são amigos até hoje, são colegas de profissão e amigos até hoje, que me viram começando também. Então isso é muito legal. então legal essa turma do metrô, né? Tem a Cacau, a Longuinho. Sim, tem a Norma eu conheci por essa ocasião também. Uhum. Tem o Samir, que também trabalhou em Turismo Metrô. Quem Uhum. Agora eu não vou lembrar, mas tem uma galerinha muito boa dessa época de turismo. A Malu, a Ana, né? Então, realmente, com certeza, foi uma época ótima e um aprendizado prático sensacional. Legal, né? Eu não sabia, né, me virar no centro, assim. Antes de trabalhar com turismo, eu não gostava de ir na Sé. Não gostava de estar no centro. Tinha medo, como as pessoas normalmente têm. E é isso que a gente aprende, ou é isso que os grupos que vêm de fora aprendem. Aí você chega aqui e você fala, ó, gente, é assim, é assado, toma cuidado aqui e ali, mas curte o passeio. É, como qualquer grande cidade. Verdade. Legal conversar com você, Cris. Prazer é meu. Questão das lives pelo GTESP, né? Sim, Gostei. Conhecer um pouquinho de cada guia, um pouco da história de cada um e como é que trabalha, né? Porque tem tanta coisa para fazer como guia, sim, né? sim, com certeza. E obrigada a todos que vieram aqui, que estiveram na live. Obrigada, Obrigada. pessoal. E a gente se vê numa próxima aí. A gente se vê. Sim, matar saudades ao vivo em cores, né? De máscara, com álcool em gel, mas tamo junto. Esse já deu, né?
Podia acabar logo Nossa isso. senhora, nem me fale. Qualquer saidinha essencial que você faz, você fala, ai, não dá para esticar mais um pouquinho de carro, dá umas voltas na praça só para não enfurnar de novo dentro de casa, né? É delicado. É surreal a história, né, meu? Pois é, né, Andréa? Eu acho que o grande desafio não são as instâncias políticas só, é a não colaboração das pessoas, é a não comprometimento das pessoas. Tá difícil para todo mundo, é chato para todo mundo ficar sem trabalho, ficar sem grana, ficar sem poder sair, ir e vir. Mas é um momento pede, não é porque abriu o shopping que você vai correndo comprar, né? Ou vai correndo passear. Não, gente, tem um momento, vai ter um momento de voltar a uma vida mais próxima de um novo normal que todo mundo está falando. Mas o momento agora é de se recolher, é de ter essa consciência. Isso não é uma questão de, vai baixar o lockdown. Não, assim, se cada um se conscientizar internamente, né? Não saia se não precisa, não saia. Tanta Sim, coisa você resolve pela internet, né? Então, realmente, o não dá maior tempo. desafio sempre é o serhumano.com. É. É que eu acho que tem gente que acha que não vai pegar, né? Que não vai acontecer nada, né? É, tem uns que acham que são os imortais, né? Mas infelizmente tem muita gente que justamente por essa descrença está perdendo pessoas próximas, né? Outro dia eu vi no jornal duas filhas em Goiás que estavam chorando lá no enterro da mãe porque foram para baladinha e a mãe pegou e acabou morrendo a mãe, né? Elas não pegaram, assim, não tiveram grandes consequências, pegaram porque transmitiram, mas assim, não tiveram grandes consequências, mas a mãe acabou levando. Muita gente, né, que fala que usa máscara debaixo do nariz, essas coisas assim, é de lascar, né? Na minha família teve dois casos, né? O meu cunhado e o primo dele. O primo faleceu e o meu cunhado quase nem teve sintomas, sabe? Então, É, você vê na mesma semana, sabe? Imagina para quem ficou bem, ver que o primo não aguentou, não resistiu. sim, sim. E não é mais só aquela questão de, são só essa faixa etária, aquela outra. Olha, eu acho que está sendo um aprendizado a questão da quantidade de centenários que estão superando a Covid, para dar Sim, um tabefe na cara da sociedade mesmo, e bebês e adolescentes e jovens que a princípio aguentariam o tranco e não estão aguentando. é. Então é para rever isso também, né? Essas ideias pré-concebidas nesse sentido também. Vamos ver quando que a gente vai poder voltar a trabalhar, né, Cris? Pois é, e como vai ser, né? De que jeito? Em que condições? Então tá bom, Cris. A gente vai se falando. Obrigada Sucesso com pelo convite. o imagina. A gente se fala. Tchau, Beijo. pessoal. Fique bem, Valeu, viu? pessoal. Obrigada a todos aí que participaram com a gente. Tchau. Tchau.